O Lições da Bíblia está começando e hoje vamos ver que Jesus dá prioridade à unidade da igreja. O Novo Testamento coloca em primeiro lugar o relacionamento entre os membros da igreja. Uma congregação que ora e compartilha a mesma mensagem e missão receberá poder do Espírito Santo para produzir grande impacto sobre sua comunidade. Como os primeiros discípulos, unidos no amor de Deus, podemos fazer diferença em nosso mundo. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4, 1-3. Tema da semana: unidade, o vínculo do reavivamento. Uma alegria recebê-los e vamos começar o estudo desta semana, não é? Para podermos entender um pouco mais da vontade de Deus. Vamos orar? Santo Deus, mais uma vez vamos abrir a Tua Palavra. Ajude-nos para que possamos entender os Teus planos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Dentro da temática desta temporada aqui no programa Lições da Bíblia, onde estamos estudando sobre reavivamento e reforma, um tema importante e especial no aspecto espiritual, na vida de cada um de nós, nessa semana nós vamos estudar um detalhe importante do reavivamento e da reforma: a unidade como um vínculo desse reavivamento. Amigos, como é que a gente pode entender melhor a unidade dentro deste conceito, dentro desta premissa básica para o reavivamento? Olha, nós já começamos a entender que onde não há unidade, onde eles não estão coesos, as pessoas não estão coesas em um só sentimento, não se pode avançar em nenhuma direção. Da mesma maneira, a questão do reavivamento, né? A unidade é um ingrediente essencial. Onde tem problemas de divisão, de contenda. Note que unidade não tem a ver assim com pensar diferente, porque as diferenças elas são importantes, mas eu ponho de lado as minhas diferenças em função de um objetivo muito maior. E era isso que a gente via ali na igreja, né? Eles tinham as suas diferenças, mas eles colocaram as diferenças de lado em função de um chamado, do cumprimento da missão. Então, sem unidade, não pode existir reavivamento. Esse é um fato. A sua visão também, pastor Eronildo? É a grande dificuldade dos discípulos, né? E o grande ensinamento de Cristo Jesus. Onde a gente tem aí conflito, divisão, contenda, ciúmes, esse ambiente jamais vai ser propício para um reavivamento. Sem unidade, não tem como ter reavivamento. Agora, Deus pede unidade. Existe diferença entre duas palavrinhas, unidade e uniformidade? Pode ser que elas sejam parecidas, mas não iguais. Mas qual seria a diferença básica de unidade e uniformidade? Olha, a palavra, quando você pensa em uniformidade, dá aquela ideia de uniforme, né? Você pensa em um exército, uniforme, tudo certinho, sabe? Todo mundo do mesmo jeito, mesmo padrão. Deus está dizendo que Ele quer o seu povo unido, né? E ser unido quer dizer que eu tenho características diferentes, eu tenho pensamentos, eu tenho a minha individualidade, mas o meu objetivo é um só. Eu estou unido em torno de um propósito. É a diferença, né? Deus pede-nos não uniformidade, Ele pede de nós unidade. Aí a gente tem que quebrar as barreiras para que nós possamos então avançar nesse propósito de Deus.
Na verdade é relacionamento, né? E o primeiro relacionamento que a gente tem, se a gente pensar, é de um lar, é de uma casa. Sim. Então, o texto bíblico de Gênesis diz que eles se uniram. Se une, homem e mulher se unem. Essa unidade não perde a individualidade. Tanto um quanto o outro tem as suas individualidades, tem as suas particularidades. Mas o pastor acabou de dizer, tem algo em comum, tem um propósito, tem algo que os move, que faz com que eles sigam numa mesma direção, no mesmo foco. Bom, então o que Deus pede é unidade, não uniformidade. Agora, isso não é tão simples assim, por exemplo, a palavra de Deus pede e nós temos que praticar, mas, por exemplo, cada um de nós temos uma formação familiar, uma cultura, o nosso livre-arbítrio, e aí nós somos, então, colocados dentro de uma comunidade religiosa, onde nos preparamos para a proclamação da palavra de Deus e temos que buscar esta unidade e temos que fazer de tudo para alcançá-la. Mas é muito fácil, é difícil? Como é que vocês enxergam isso? É que, na verdade, essas diferenças, né, que acabam... Tem um lado bom, né, essas diferenças. Só que eu tenho que aprender que, com o Evangelho, eu acabo deixando algumas particularidades minhas, algumas coisas da minha vontade, para se unir a um outro com um propósito, com uma vontade. Deus respeita isso, Deus quer isso de cada um de nós. O desejo dele é isso. Eu vejo essa unidade como um treinamento. Deus está me treinando, Deus está me ajudando a estar junto de. E esse estar junto de significa abandonar algumas coisas. E esse abandonar me ajuda a entender o outro e entender a mim mesmo. O próprio Lúcifer, ele criou esse clima de desunião no céu, não é? E quem sabe Deus está também querendo que a gente seja treinado já aqui nessa terra para viver na vida eterna, no céu, com Ele e os anjos, e ali não mancharmos o clima de unidade que existe, não é? Na verdade, o Evangelho, ele não veio apenas resgatar o homem que estava perdido, ele veio resgatar o homem que vivia em unidade. O homem foi criado para viver em unidade com Deus. Havia unidade no céu, os anjos viviam em unidade. Sabe, nós somos chamados como igreja para vivermos como um só, né? Essa é o grande desafio que nós temos. Quando você fez a pergunta ali, o pastor respondeu, sabe, por que às vezes parece que é tão difícil? Quando Gálatas diz assim, já não sou eu mais quem vivo, agora Cristo vive em mim, sabe, as minhas vontades, elas estão em segundo plano. Agora a vontade de Deus e o reino de Deus, ele ocupa o centro da vida. Então eu vejo às vezes muitos problemas acontecendo porque eu quero colocar a minha vontade, numa reunião de igreja, onde estou tomando decisões, aí eu acho que as minhas decisões, elas acabam sendo mais importantes até mesmo do que o plano de Deus. Quando Deus está dizendo, olha, vocês têm que ser um só, Ele está resgatando o propósito original para o homem, e o que une é a missão, o objetivo que Deus tinha para nós. Então as desavenças precisam ficar de lado quando eu sinto que eu tenho um objetivo, Deus tem uma missão para mim. O nosso objetivo é esse. O Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus tem aquela famosa oração sacerdotal. E ali ele fala sobre a unidade, né? O que Jesus estava visando aqui, pastor Heronildo? O que Jesus visava quando ele falou sobre a unidade? Na verdade, muitos iriam crer por meio da pregação dos discípulos. Mas como é que iriam crer nessa pregação se não haveria essa unidade? Então, o que Cristo quer? Através dessa união, demonstrar a pregação. Então, na vida deles, nessa junção deles, de fazerem as coisas juntos, nós teríamos um resultado disso daí. Fazendo em amor, os outros iriam perceber. No Pentecostes, eles também acabaram fazendo o quê? Receberam essa união. E através dessa união dos discípulos, houve uma mudança, e essa mudança foi perceptível. A partir desse instante, o Evangelho passa de ser uma coisa meramente escrita e agora passa a ser vivido. Então, o Evangelho que Cristo quer é justamente esse, um Evangelho vivido, demonstrado. E a melhor maneira de demonstrar
é quando a gente está unido. Interessante que Jesus disse isso um pouco antes da sua morte aqui na Terra, né? E talvez preocupado com a unidade dos seus discípulos, ele tenha dado um direcionamento para eles um pouco antes daquele grande momento da vida dele. Os discípulos tinham problemas com a unidade, pastor? Tinham, eles tinham muitos problemas de relacionamento. A Bíblia conta que eles disputavam até mesmo supremacia, né? Quem é o mais importante, né? Senhor, eu quero ficar do teu lado, à tua direita, à tua esquerda. A Bíblia até conta que a mãe de dois ali, né, que eram irmãos, veio fazer um pedido para Jesus. Eles tinham, mas a oração de Jesus foi atendida, porque eles abandonaram as diferenças e eles se tornaram aquilo que Jesus queria, um só. Sabe por quê? Para mim, o centro da oração de Jesus é que as pessoas é que são importantes. Quando você vê uma pessoa numa fase terminal, e no último momento da sua vida, ela não está preocupada com dinheiro, ela não está preocupada com as coisas que vão ficar. Sabe quais são as preocupações? Você percebe duas: Deus e as pessoas. Aí esse momento é o momento em que eles buscam a Deus, é o momento em que eles buscam o perdão de alguém que magoou, alguém que... Eles querem reconstruir ali um relacionamento. A morte passa a ser uma motivadora, né? Para eles descobrirem as coisas que são mais importantes na vida, que não são os bens, são as pessoas. Nessa oração, Jesus está dizendo aqui o que é mais importante para ele. O que é mais importante para Jesus? As pessoas, os seus discípulos viverem como um só, viverem em amor, é a coisa mais importante para Deus. Por isso que ele repete tanto assim esses versos, como nós vemos aqui, ó, para que sejam um, assim como eu e o Pai, e Jesus falando, nós somos um, para que todos sejam um. No verso 22 ali da oração, ele diz, para que sejam um como nós somos um. Então, veja só, Jesus está dizendo assim, olha, as pessoas são importantes e o mundo vai conhecer o poder do Evangelho quando vocês se amarem uns aos outros. Agora, essa oração do capítulo 17 aqui do Evangelho de João, ela não foi apenas para os discípulos. O versículo 20 diz, eu não rogo somente por esse, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, essa oração também atinge a cada um de nós. O desejo de Jesus naquela época para os seus discípulos, com certeza, é o mesmo desejo para os seus discípulos hoje na atualidade. No livro de Atos a gente vê, por exemplo, que realmente não era só na vida dos discípulos, né? Porque Atos 4 fala aqui daquela multidão que acabou crendo em Jesus Cristo, eles se transformaram num só coração, numa só alma, era como se fosse uma só pessoa, não é? O sentimento que se apoderou deles ali. O amor prevaleceu, né? O amor prevaleceu, a contenda foi banida. E eu tenho um pensamento que até a lição comenta, da multidão dos que creram, um coração, uma alma. E eles tinham um sentimento tão forte para com o outro que eles se importavam com as fraquezas do outro. Por exemplo, se você ver em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 28 e 29, ali no verso 24, Paulo ele fala dos sofrimentos que ele teve por amor a Jesus. Então ele começa dizendo que ele foi açoitado tantas vezes, que ele foi apedrejado, que ele passou na voragem do mar, que ele passou fome e tudo. E depois dele apresentar essa lista, olha o que ele diz no verso 28. Além das coisas exteriores, quer dizer, todo esse sofrimento para ele eram coisas exteriores. Há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Veja só, ele não estava lamentando o sofrimento, estava preocupado com pessoas. Com pessoas. O que me preocupa mesmo não são os açoites, não são os perigos, são as pessoas. No verso 29 ele diz assim, quem enfraquece, que eu também não me enfraqueça? Quem não se escandaliza, que eu não me inflame? Então é esse amor que trouxe assim um poder tão grande para a igreja, e é esse tipo de relacionamento que nós precisamos resgatar para viver aquilo que Deus espera. Sabe? E mesmo num mundo de pecado e pós-moderno como a gente vive, é possível, na visão de vocês, resgatar esse espírito pela comunhão com Cristo
e termos em todas as comunidades cristãs um ambiente de unidade que se prepara para a volta de Jesus, pastor Eronildo? De relacionamento, né? Tem uma comentarista, gosto demais dela, chamada Ellen White, ela diz assim: é importante notar que somente depois que os discípulos entrarem em união perfeita, quando não mais contendiam pelas posições mais elevadas, é que o Espírito Santo foi derramado. Qual é o maior desejo hoje das igrejas? Não é justamente isso, ter o poder do Espírito Santo? E a única forma de se ter isso é essa união que deve haver, esse relacionamento que deve existir entre a comunidade. Maravilha. E esse relacionamento ele tem que ser pautado no amor. E esse amor ele vem quando eu me aproximo primeiro de Deus. Porque quanto mais perto de Jesus eu estiver, mais eu vou gostar daquilo que Jesus gosta. E o que Jesus gosta? Jesus gosta de pessoas. Na oração sacerdotal, Jesus está dizendo, Senhor, dizendo ao Pai, né? Ele fala ao Pai, ele está orando para que o sacrifício dele não seja em vão. E o sacrifício dele não seria em vão se eles fossem um só. Porque, na verdade, as pessoas não querem saber se você vai à igreja todos os dias que tem culto. Seu vizinho, ele não é chamado a atenção para isso. Primeiro ele quer ver o seguinte: você tem amor? Você se importa? Eles percebem amor? Você reflete a Cristo? Você reflete a Cristo? Esse é o diferencial. E esse é o desafio que nós vivemos como igreja. Com certeza. Nós somos individualistas e nós temos que aprender que sem relacionamentos nós não edificamos a nós mesmos. Porque eu preciso de você para crescer espiritualmente. É um ajuda do outro, né? Exatamente. Esse era o plano de Deus. Nós vamos continuar exatamente desse ponto, mas nós precisamos chamar um rápido intervalo e já voltamos com você aí acompanhando o programa para continuarmos essa gostosa conversa aqui no estúdio. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Você que está acompanhando sabe que estamos conversando aqui com os nossos amigos, os pastores James e Eronildo, sobre a importância de nós buscarmos a unidade em nossa vida cristã, em nossa comunidade cristã. É pela unidade que vamos refletir também o amor de Cristo. Essa foi a síntese daquilo que conversamos até aqui no primeiro bloco. E antes de começarmos aqui a conversa sobre esse tema especial que é a unidade, a continuação do programa dessa semana, eu quero apresentar para você a oportunidade de você crescer espiritualmente buscando um reavivamento e a reforma. É o livro do pastor Mark Finley, o Reavivamento Prometido. Aliás, ele é o escritor deste manual de estudos que estamos usando. E a primeira pessoa que entrar em nosso blog e postar ali aquilo que tem procurado realizar em sua vida pessoal, na busca do reavivamento da reforma, nós enviaremos gratuitamente para a sua casa, tá bom? Então, a primeira pessoa que colocar ali o seu recadinho, nós vamos enviar para a sua casa esse livro maravilhoso e a leitura vai ser deliciosa. Eu já li, conheço e é uma bênção este material que temos em português e vai servir muito para a sua vida também. Uma outra forma, um outro presente mais uma vez, a oportunidade de você solicitar esta série Princípios, que é um curso da Palavra de Deus, de forma didática, um curso fantástico, e um dos temas que você vai encontrar aqui é justamente esse da pregação da Palavra de Deus, os vínculos da unidade, do amor, para que a gente consiga cumprir a missão de Cristo nessa terra. São esses dois presentes, basta você solicitar então, no caso do curso bíblico, para o endereço que você já viu aí em sua tela, e nós vamos enviar com muita alegria para você, tá bom? Bom, amigos, vamos continuar aqui no nosso manual de estudos. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da época em que Jesus veio. Quando a gente lê assim nos livros, tal, a gente não consegue imaginar de forma tão profunda aquilo que aconteceu. Quando eu pego ali Marcos, Lucas, João, que falam sobre as obras de Cristo Jesus, muitas vezes a gente não consegue alcançar a amplitude do que foi. Mas o cristianismo, ele foi uma grande revolução social naquele período, não foi? Como é que vocês encaram isso?
Jesus fez uma imensa de uma diferença, né? Porque o período em que ele vive é um período bem assim, de castas divididas, de status social, gênero, completamente divididos. O cristianismo vem rachando tudo isso daí, mudando aqueles conceitos daquela época. Então, realmente, se a gente der uma olhada, parece-me que até Jesus veio como se fosse um revolucionário nesse sentido aí, trazendo algo diferente, algo novo de união, de unidade. Era essa a pregação de Cristo Jesus, né? A gente vê assim, quem tem duas capas, deu uma para quem não tem. Deu uma para quem não tem. O mundo antigo era dividido. E hoje? A gente vive numa sociedade também muito individualista. E o que Cristo quer é justamente essa unidade que deve existir entre nós. Hoje se fala muito sobre direitos humanos, né? Na época de Jesus não existia isso. Os senhores, né, os escravos, eles tinham até o direito sobre a vida. Então Jesus levantou a questão da dignidade humana, preocupar-se com o pobre, preocupar-se com o seu subordinado, até o seu escravo. Né? Esse conceito ali dizia o seguinte, não é mais o senhor e o escravo, vocês são irmãos, vocês são irmãos agora. Né, em patamares diferentes socialmente, mas unidos em uma só fé. Então, não tem mais barreira social, né? Vocês têm que estar unidos. E a lição tem algo que me chamou a atenção aqui, esse manual que nós estudamos, é que diz assim, que os cristãos, eles deixaram de lado toda essa barreira social que existia naquela época e eles se uniram em torno de valores fundamentais da criação e da redenção. Quais são esses valores fundamentais? Ora, na criação, o valor fundamental de Deus. Deus criou o homem para viver em relacionamento. O homem sentiu-se só. Aí ele precisou de uma companheira. Deus criou o homem para viver em comunidade. Na viração do dia, Deus vinha e andava com o homem. Então, veja só, esse princípio da criação, eles estavam resgatando. Na redenção, olha, Deus veio redimir. Jesus veio dizer isso aqui. Olha, em João 13, ele diz assim, filho, eu estou convosco por um pouco de tempo, mas eu te dou um novo mandamento. Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, tanto na criação quanto na redenção, o valor fundamental era nós temos que estar unidos. Uma coisa interessante, hoje, por exemplo, nós vivemos num mundo tecnológico, certo? Como é que é o convívio das pessoas? Como é que é o convívio delas entre famílias? Cada um com seu aparelho, seu jeito, se relacionando, mas se relacionando com quem? Com o ser humano ou com o aparelho? Pois é, são relacionamentos mais virtuais, né? Exatamente. E o que Deus deseja de nós, o que Ele quer é um relacionamento humano, pessoal, de indivíduo para com o indivíduo. Agora, nesse aspecto aí, o apóstolo Paulo também usa algumas ilustrações, o apóstolo Pedro, né? O que nós podemos aprender daquilo que o apóstolo Paulo falou sobre a unidade com ele e com o apóstolo Pedro? Ele compara a igreja ao corpo, né? Ele diz assim, olha, o corpo são formado por diferentes membros, eles têm diferentes funções, mas eles formam um corpo saudável, porque apesar das diferenças, eles estão trabalhando em prol quê? Em prol da vida. Tem um objetivo que une e cada componente do corpo, cada órgão do corpo está trabalhando nessa mesma direção. Assim também é a igreja. As pessoas são diferentes, as pessoas têm talentos diferentes, as pessoas têm funções diferentes, mas elas devem estar trabalhando em um só objetivo. Qual é o objetivo da igreja? Né? Para que Deus instituiu a igreja? É para levar uma mensagem para o mundo. E, então, a bonita comparação do corpo ilustra essa unidade que a igreja deve ter. Né? E o corpo saudável, ele é o corpo e que está tudo certinho, né? O cérebro dá ordem, a mão se mexe, os pés caminham, os olhos piscam, abrem. Quer dizer, esse cérebro, essa cabeça, ela coordena toda a nossa vida. Assim, Cristo também, como cabeça da igreja, ele dá o seu comando, as suas ordens. E quando a gente resolve desobedecer, a gente torna o corpo doente.
Né? Eu acho que esta é a visão que a gente também tem que ter hoje em nossas comunidades religiosas. E a gente vai perceber que existem algumas comunidades doentes, justamente por causa disso, desse individualismo, né? Quando Cristo demonstra isso, o apóstolo Paulo colocando aqui também essa unidade, é esse respeito que deve haver. Isso só é possível com uma coisa, relacionamentos, ok? Então nós precisamos ter relacionamento. Só tem um detalhe, não adianta ter só relacionamento se não tiver missão. Então relacionamento vai funcionar se tiver um propósito, se tiver uma missão. Aí... Que foi isso que Jesus acabou fazendo com os seus discípulos, né? Ele os uniu para o Com cumprimento da propósito. missão. Porque se Jesus tivesse unido apenas os seus discípulos em torno de uma unidade qualquer, pela justiça social, ele teria sido um líder político. Ou então a igreja Um se líder transformaria sindical. em um lugar de um lazer espiritual. Exatamente. Né? De um lazer espiritual. Eu gosto também da ilustração que Pedro faz. Ele fala que nós somos pedras ajustadas, né? Quando antigamente as cidades, as casas eram construídas com pedras, né? Cada uma se encaixando ali, diferentes, mas se encaixando cada uma no seu lugar, no seu objetivo. Né? Nós precisamos primeiro desse relacionamento para nos curar, para depois nós cumprirmos essa missão. Né? O que é o câncer? O câncer acontece quando uma célula do corpo ela destoa agora, né? Ela quer seguir ali o seu próprio caminho, ela não está mais em harmonia, então ali começou a ter os problemas. A mesma coisa é a igreja. Às vezes nós temos muitos problemas na igreja porque nós, em vez de defendermos a visão da igreja, a missão da igreja, ficamos, como já disse, até defendendo ideias. Eu já vi gente ser magoada, gente ser ferida, gente até mesmo deixar a igreja porque eu estou defendendo, às vezes, uma opinião ou defendendo até mesmo alguma questão e a gente deixa de entender que, para Deus, as pessoas são mais importantes. Às vezes a gente anda muito no achismo, né? A gente tem que andar mais naquilo que diz a palavra de Deus. O que eu acho pouco importa, não é? Quando eu tenho a luz da palavra de Deus, tem que andar nessa luz e não naquilo que eu acho que deve ser feito, né? Agora, dentro desta visão, por exemplo, nós caminhamos assim, a passos largos para a volta de Cristo Jesus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que nós estamos no fim da história desse mundo de pecado. O que Deus espera de nós nessa reta final para o cumprimento desta missão que Ele tem diante de nós? O que vocês podem comentar para nos ajudar aqui? A igreja não pode alcançar a comunidade, o evangelho, enquanto ela não for unida. Mas ela nunca vai ser unida enquanto ela não for consumida pelo desejo de pregar o evangelho. E essa é a vontade de Deus. Antes do retorno, o evangelho tem que ser pregado, ok? Tem que haver essa pregação do evangelho. Mas essa pregação do evangelho só vai ser possível quando você tiver uma igreja junta, uma igreja unida. Então, o grande propósito de Deus é a pregação do evangelho. Sim, mas o propósito dele também é ter uma igreja junta, uma igreja unida. Ele vem buscar, na verdade, justamente isso, um povo que está unido e que preparou um povo para estar com ele no céu. A missão, a grande comissão que Deus deixou à igreja, na verdade, devorou as ambições pessoais de cada um. Eles ficaram centrados na missão que eles tinham e foi o agente assim motivador. Do mesmo modo, nos últimos dias da história, Deus vai ter um povo também com uma mensagem especial para dar. Uma mensagem para o mundo e, na verdade, a última mensagem. E nós estamos vendo a igreja se unindo em projetos para anunciar a mensagem que tem alcançado as pessoas. Verdade. Eu fico emocionado quando eu vejo, por exemplo, toda a igreja impulsionada num projeto que nós chamamos de Impacto Esperança, quando saímos aí a igreja toda mostrando o espírito de unidade para entregar literaturas. Algo maravilhoso aconteceu nas igrejas esse ano, de uma forma mais intensa, aqueles 10 dias de oração que muitos viveram, né, nas suas comunidades. Em Sinop, eu vou dar um exemplo aqui, em Sinop, a igreja se uniu lá para fazer, todas as igrejas, os 10 noites de oração. Aí um dia, sabe o que eles fizeram no último dia, que foi o Dia Mundial da Oração? Espalharam 27 tendas, gazebos ali no supermercado, na avenida principal, na rua, e com uma placa dizendo aqui, olha,
estamos aqui para orar por você. Hoje é o Dia Mundial de Oração. Poxa, que e bonito. as pessoas famintas, as pessoas sedentas e muita gente. Então, veja só, esses projetos, eles unem a igreja. E a igreja apostólica foi unida em torno da missão. E nós vamos ser unidos em torno... A missão é um fator catalisador. Agora, né? nós podemos comprometer, então, esta missão, a mensagem que temos, se não buscarmos a unidade, né? Quer dizer, e se a gente comprometer essa mensagem, a gente poderá colocar tudo a perder. Sim. É essa a vertente principal, o viés que a mensagem da unidade de Cristo vem até nós hoje, pastor Unido? Era justamente o que ele queria, né? O desejo de Cristo era justamente isso. O pastor acabou de colocar algo, né? Essa igreja unida saiu com um propósito. Então ela testemunhou. Na verdade, ela viveu em prática o evangelho. Não era isso que Jesus queria? Era justamente esse o pedido dele. Uma igreja que pudesse demonstrar em prática o amor vivenciado uns pelos outros. Isso aconteceu com os apóstolos naquela época e precisa acontecer hoje também. Agora, não foi fácil para Jesus tentar unir aqueles homens, né, e buscar um espírito de unidade, né? Nem no período em que Jesus estava com eles, nem no período que Jesus voltou para o céu. Por que será que Jesus teve dificuldade em controlar os seus discípulos em torno do assunto da unidade, pastor James? O ser humano, por natureza, é individualista. E nós vivemos num mundo que cada vez nós nos isolamos mais. Um mundo muito competitivo também. Muito competitivo e um mundo assim muito isolado da convivência com o próximo, né? Então, veja só, o primeiro desafio assim que Jesus teve foi mostrar para eles o valor que ele tinha para com o ser humano e o valor que ele tinha para com a sua missão. Quando eles entenderam isso, aí você começa a perceber a diferença. Quando Jesus se reuniu com Pedro, o que Jesus disse? Pedro, você Amas-me? Você me ama mesmo? Você me ama de verdade? Então, cuide de pessoas. Apacenta as minhas ovelhas. Né? Cuide de pessoas. A missão é cuidar de pessoas. É amar pessoas. E a gente ama as pessoas e por isso nós anunciamos o Evangelho. Porque nós queremos ver essas pessoas no céu. Claro. Qual é a mensagem da igreja? A igreja adventista tem uma grande mensagem. As 3 mensagens angélicas finais para dar ao mundo. Então Jesus está dizendo, olha, eu quero meus filhos de volta. Jesus veio aqui para resgatar a humanidade, para viver em relacionamento com Ele. Então se unam, amem a si mesmos, amem aos outros e saiam anunciando a mensagem. Então, para mim, assim, tem que haver reavivamento, ok? O que a gente quer, estamos buscando isso. Mas para haver esse reavivamento, tem que ter uma unidade, tem que haver essa união. E essa união tem que ter um propósito, que é a missão. Então, de nada adianta ter esse relacionamento, essa união, se não tiver o propósito, que é a missão. E a missão é pregar o Evangelho. Sim. Resumindo, a gente acaba tendo um reavivamento. Amém. E quando somos colocados na missão, também entendemos melhor essa questão da unidade e caminhamos juntos, né? Maravilha, meus amigos. Nosso tempo está caminhando rapidamente. Nós vamos para mais um intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Estamos conversando aqui com os nossos amigos pastores que vieram do Mato Grosso, pastor James, pastor Eronildo, do Tocantins, nos ajudaram aqui no programa Lições da Bíblia dessa semana, onde conversamos sobre a importância da unidade como vínculo específico, especial para o reavivamento em nossa vida, em nossas comunidades cristãs. Amigos, nós estávamos conversando sobre essa questão, a importância desta unidade para a proclamação, para a missão, e que a unidade ela deve ser refletida em todas as comunidades religiosas. Mas nós temos uma pergunta de um telespectador e nós vamos ver agora. Como devo agir quando boa parte da minha igreja segue por um caminho errado? Devo ir com eles ou devo me posicionar, mesmo que isso gere uma grande confusão? E aí, como é que a gente pode responder essa pergunta? Esse é um dilema que acontece com frequência, por incrível que pareça, em muitos lugares. É lógico que a opção não é ir
contra as convicções. Se sabe que está errado, né, a gente não vai contra as convicções da gente. Mas Deus nunca nos chamou para vivermos em interdependência de ações. Nós temos que trabalhar com ações centradas na palavra de Deus. Agora, o grande problema é que, às vezes, nós queremos combater algo, né, exaltando ou manifestando as posições, e em vez de apresentar a vontade de Deus. Se combate alguma coisa que está fora, não é exaltando aquilo que está acontecendo em desacordo, mas é apresentando a vontade de Deus. A palavra de Deus, por si mesma, ela tem poder. Então, o meu conselho, o conselho da Bíblia, na verdade, é esse: exalte a palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre isso? E a palavra de Deus, ela tem poder, ela chega aos corações. Então, se tem algo errado na igreja, se estão fazendo algo errado na igreja, e não é o plano de Deus, apresente o plano de Deus, porque a palavra por si só, ela fala, ela chega aos corações. Mesmo que isso gere uma grande confusão, pastor Heronildo? Nós temos o exemplo na própria palavra de Deus, né? O livro de Atos coloca que houve problemas, sim, com a igreja, houve controvérsias, né? Mas na atuação do Espírito Santo e na leitura da palavra de Deus, eles conseguiram entrar no que seria o consenso para todos. E aí, de uma forma de autoridade administrativa, se chegaram no ponto comum para todos. Então, acho que é um caminho mais ou menos esse. O pastor James já colocou, e é mais ou menos por aí que a gente deve trilhar, né? Não ser um revolucionário nesse sentido de algo, mas tentar pedir orientação de Deus. Sim, acho que esse é o caminho, né? Então, a própria igreja do Novo Testamento viveu esses momentos assim, né? Em que eles estavam fazendo coisas erradas e a palavra chegava e dividia mesmo. Porque eles não tinham uma estrutura como nós temos hoje, uma organização que ajuda no estabelecimento da missão, né? Foi um pouco complicado para os apóstolos, não foi tão simples, né? O privilégio hoje é grande para nós nesse sentido. Agora, para eles que não tinham uma organização de autoridade, uma organização doutrinária, porque havia as controvérsias na questão de doutrinas, mas no estudo da palavra, na busca do Espírito Santo, as coisas foram entrando em conformidade. Eu creio que da mesma forma hoje. Essa busca da palavra de Deus e a busca do Espírito Santo, ele vai nos orientar por onde é que a gente deve trilhar. Eu até diria assim, porque a doutrina, né, dos apóstolos, ela era constante. A Bíblia diz que eles eram formados, ensinados na doutrina dos apóstolos. Mas quando havia contendas, a igreja se reunia para discutir os assuntos, e reunia em espírito de oração, em espírito de comunhão, e eles ouviam, então, a voz da liderança ali estabelecida. E às vezes havia um embatezinho, um debate em torno da busca pela verdade, né? Exatamente, mas hoje, sabe, mas quando a igreja tomava uma decisão, sabe, era a decisão ali da igreja, que foi buscada com oração, né? A liderança se reuniu. Agora, hoje a gente corre, às vezes, o risco de termos uma liderança, de termos orientações claras da igreja e, às vezes, querermos agir de uma maneira individual. Esse é um problema sério. Inclusive, por exemplo, uma comunidade, uma igreja que toma decisões importantes com relação à missão, a forma como vão trabalhar com a missão, com a pregação da palavra de Deus, e, de repente, um ou dois, eles resolvem fazer totalmente o contrário do que foi combinado. Isso destrói a comunidade religiosa. Eu tenho visto muitas comunidades, muitas igrejas lutando com essa questão. Foi decidido algo, uma coisa, um rumo, e vem ali um outro grupo e quer um outro rumo. E isso complica a unidade da igreja, né? E também o que acontece é o seguinte, esse grupo que acaba fazendo diferente do que foi colocado pela igreja, às vezes passa-se a imagem que é uma decisão da igreja, quando na verdade não foi uma decisão da igreja. Então, às vezes, em algum canto, em algum lugar, se tomam determinadas decisões e aparentam que fossem decisões da igreja no todo, e não são decisões da igreja no todo. Então, a gente vai vendo isso pelo mundo afora, né? De repente alguém se levanta, faz algo diferente do que a igreja está no todo fazendo, e aparenta ser como se a igreja tivesse tomado aquela decisão. Não, a igreja não tomou essa decisão, ela continua seguindo o seu rumo. Seria importante a gente citar aqui
que a unidade, ela vem também pelo vínculo da paz, né? Como diz a palavra de Deus. E a paz, a gente tem que trabalhar por ela, né? A paz, ela é vigiada, a paz a gente tem que trabalhar de todas as formas para a gente alcançar a unidade, mesmo que isso seja necessário uma reunião onde as coisas sejam colocadas de forma clara, onde o rumo seja redelineado, né? Uma das atividades comuns à igreja apostólica eles tinham alguns ministérios assim que eram bem respeitados. Eles tinham o ensino, eles tinham também o ministério da exortação. Às vezes eles tinham que dizer, irmão, esse não é o caminho. Sabe, é comum você ouvir, às vezes, pessoas dizendo o seguinte, não, a associação não tem nada a ver, esse plano aqui a igreja é nossa, nós vamos fazer desse jeito. Aí está uma prova clara de que o reavivamento parece que nessa igreja vai demorar a chegar se não for feito nada, porque sem unidade, né, de propósito de ação, não vai existir o reavivamento. Né? Tem uma escritora que nós respeitamos, conhecemos, né, Ellen White, ela diz assim que Deus não vai dar uma luz para uma pessoa, né, contrária à verdade já estabelecida. Né? E se nós o apóstolo Paulo fala que mesmo que seja um anjo, mesmo que um anjo venha dizer algo que seja contrário àquilo que ele havia ensinado, seja anátema. Agora, se nós temos uma estrutura que planeja ações para o avanço da obra e eu vou ficar à parte, né? Então você percebe uma independência, um individualismo como igreja, exatamente. Sabe, uma independência, isso não é o plano de Deus, né? E isso na verdade conspira contra o reavivamento. Sim. Porque no reavivamento nós vamos ser um só. Vai estar unidos, igreja, pastor, todo mundo unido em um só propósito. E qual é a missão? A independência de uma estrutura, desculpe cortar, pastor, mas esta independência que às vezes alguns desejam ter, ela é lícita pelo ponto de vista bíblico, meu irmão. Está todo mundo querendo fazer uma coisa, eu quero fazer outra, porque eu acho que é isso. Isso é lícito? Deus nos dá essa liberdade? Porque a Bíblia diz que Deus é o Deus da liberdade. Mas Deus nos dá essa liberdade de caminharmos meio na contramão em uma organização religiosa e fazermos aquilo que a gente quer? Deus me dá liberdade. Agora, nenhuma casa vai seguir adiante dividida. A gente já sabe disso. Jesus disse isso. Né? Exato. Então, assim, a gente tem essa liberdade? Tem. Mas existe o consenso. E o consenso é o que deve imperar em todas as circunstâncias e situações. Eu complementaria dizendo que nós temos liberdade para planos, ações, novos métodos, né? Mas até mesmo para questionamentos também. Para questionamentos, né? Eu posso questionar algumas coisas. No vínculo da paz, né? Mas questionamento no vínculo da paz. Mas no vínculo da paz. Agora, um corpo onde um membro diz assim, olha, eu quero agir de outra maneira, né? Como a Bíblia diz, né? Eu não preciso de ti, ou a cabeça é Cristo, né? Então, se a cabeça é Cristo, né, o corpo tem que estar ligado em cumprir a vontade da cabeça. Por aquilo que a gente lê no manual de estudos nosso, aquilo que eu compreendi, né? De repente eu estou errado, vocês podem me corrigir. A organização da igreja, esta forma como a igreja lá no livro de Atos teve que escolher diáconos, teve que escolher funções específicas para que as pessoas cuidassem do rebanho, os apóstolos ficassem mais para a pregação, para o evangelismo, criou-se uma organização. Esta estrutura criada, ela é a base para a unidade? Com certeza, né? Porque essa própria estrutura, ela preservava a unidade. Por que foi criada essa estrutura? Porque estava tendo uma contenda. Né? Havia uma contenda, uns já estavam achando que as viúvas, os gentios, sabe, todo aquele problema que estava tendo, estava dividindo a igreja. Então, na verdade, a estrutura, ela preserva, ela preservou a igreja. Né? E foi através da estrutura que a igreja permaneceu unida. Com certeza. Né? E a mesma forma hoje, se nós vivermos à margem da estrutura, né, a igreja se perde. Se eu quebrar isso, eu vou perder essa visão da igreja. Se eu romper isso, eu vou ver que vão se tornar individualistas.
E eu creio que não é isso que Deus quer. Por isso que o sistema nosso é um sistema representativo, né? E é em função da unidade que nós temos, da liderança que ela é constituída, que a igreja avança como tem avançado no mundo todo. Graças né? a Deus por isso, né? Agora, para a gente nos encaminharmos aqui para o final do nosso programa, como é que a gente alcança de fato esta unidade? Né? Porque às vezes dá um ar assim de que a unidade é uma ação humana. Ah, fulano é desunido, fulana é desunida, né? Mas a unidade ela tem uma base humana, ela é de um puro esforço humano. De onde vem a verdadeira unidade que Deus quer que tenhamos? Oração é um fator primordial. Estudo da Bíblia, um outro fator. Testemunho são os elementos assim que criam e que promovem com certeza a unidade da igreja. Então, quando nós oramos uns pelos outros, nós ficamos mais unidos. Quando nós participamos de uma campanha evangelística, como o pastor já colocou aqui anteriormente, para a comunidade, cria um senso de harmonia e de união. E uma igreja viva, dinâmica, unida, reavivada, é aquela cujos membros oram juntos, estudam a palavra de Deus juntos e Deus alcança a sua comunidade. Isso é uma bênção. Outro fator é o nosso relacionamento com Deus. Porque se as pessoas são importantes para Deus, elas serão importantes para mim. Aquilo que é importante para Deus vai ser importante para mim. Então, quanto mais perto de Jesus, eu vou ficar mais próximo dos outros. Então, quer dizer, é uma equação assim líquida e certa, né? Líquida e certa. Eu me aproximo de Cristo e Ele vai me dando as demais bênçãos, a unidade. E eu tenho que me aproximar do próximo, porque as pessoas são importantes para Deus. Jesus veio aqui reconciliar o homem, né, consigo mesmo e com Deus. Então, veja só, se eu estou na igreja, mas eu vivo a minha vida isolada, né, os meus relacionamentos são ali só no meu momento de culto. Quando não tenho comunhão com Deus. Isso já está dizendo que tem alguma coisa errada, porque eu estou ali buscando só um alimento, mas não estou buscando uma comunhão. Sim, e exato. A comunhão é com Deus, e quanto mais perto de Deus, mais perto das pessoas. Um outro fator que trazia união era que o próprio Evangelho curava os relacionamentos. Né? A graça, o amor do Evangelho sobrepunha as falhas, as imperfeições. Por isso eles eram um só. Que maravilha. Meus amigos, acabamos o tempo do nosso programa e eu preciso que vocês deixem então uma mensagem para fecharmos esse tema tão importante da unidade na palavra de Deus e na vida do crente. Vamos começar com o pastor Eronildo. Gostoso de ver uma igreja que seguia as orientações de Cristo para a solução das desavenças. Então eu diria, Deus confirmava as decisões. Quando aquele povo estava orando junto, quando estavam vivendo unidos, mesmo quando eles eram perseguidos, Deus se revelou. Eu espero justamente isso, hoje de cada um, que buscando a Deus, buscando a orientação de Deus, buscando o poder do Espírito Santo, a gente consiga viver unidos, receber esse reavivamento que a gente tanto está buscando, para a honra e glória do nome dele. Pastor Eronildo, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe o seu ministério, leve o nosso abraço ao povo do seu estado lá. E agora, sua palavra final também, pastor James. A unidade, ela não é alcançada só porque nós desejamos, ela não vai ser alcançada só porque nós queremos ou achamos que precisamos para a nossa igreja. Ela vai ser alcançada quando nós buscarmos essa unidade, participando juntos, orando juntos, um sendo suporte para o outro. Você participando de um pequeno grupo ali onde você está sendo amparado, onde você está sendo ajudado, onde você está sendo vivendo. Cada cristão ali, ele via o outro como um dom de Deus, como uma bênção de Deus. E é nesse ambiente que a gente precisa buscar esse reavivamento. Pastor James, muito obrigado pela sua participação. Leva o nosso abraço também ao povo do seu estado. E eu quero agradecer também a sua audiência aqui junto ao programa Lições da Bíblia. Que essas discussões todas possam nos motivar a buscarmos a cada dia um reavivamento e uma reforma pela nossa comunhão com o Senhor Jesus. Eu quero convidar a todos que oremos agora para fecharmos então o tema dessa semana. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque Tu nos incentivas a procurarmos a todo custo o reavivamento e a reforma em nossa vida.
que no tema desta semana, a unidade, nós sejamos praticantes do Teu Evangelho, da Tua Palavra, sensíveis ao toque do Espírito Santo, para que atinjamos este nível tão precioso da unidade em nossas comunidades e que estejamos assim nos preparando para a vida eterna por Jesus. Amém, Senhor.